E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para duas coisas. Eu vim para comentar a demissão do Rodrigo Constantino da Jovem Pan e para falar e para responder o Eugênio. Eu não vou conseguir, não vou dar conta de responder tudo o que ele comentou, mas especificamente essa parte aqui, porque eu acho que tem muito a ver. Eu postei agora há pouco no Facebook algo do tipo: se o Trump perder, significa que a sociedade ela se livra um pouco dos efeitos colaterais da estratégia do Steve Bannon, porque Steve Bannon com a Cambridge Analytica foi o cara que descobriu como as pessoas se comportam no mundo pós-redes sociais, em que aquela musiquinha do Maluf, São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador, esse horário político não funciona mais, essas musiquinhas, aqueles jingles, eles não funcionam mais, e que as pessoas pensam com o fígado nas redes sociais, elas se polarizam e elas vivem em bolhas. Foi Steve Bannon o nome do cara. Que através dessa Cambridge Analytica arquitetou toda a campanha que levou ao Brexit, que levou à eleição do Trump e que foi copiado pelo Bolsonaro, que fez com que ele ganhasse as eleições aqui. As mesmas metodologias, as mesmas coisas, e é por isso que hoje a sociedade brasileira é uma cópia cuspida e escarrada da sociedade americana. Eu dou aula de português para uma americana e eu fico dizendo para ela como que é a nossa sociedade. E o tempo inteiro a gente tem essas constatações de que é exatamente igual nos Estados Unidos, e que se você entende a sociedade americana, você também entende a sociedade brasileira nos mínimos detalhes, porque esquerda e direita, democrata e republicano perderam a sua essência e hoje elas só significam o lado X e o lado Y. É como se tivesse todo mundo jogando HOTS, o lado vermelho e o lado azul. A gente tem sérios problemas nessa estratégia Steve Bannon, e um dos frutos dessa estratégia é a existência de canais como a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan ela existe com o único fim de polarizar e de formar a opinião, a mentalidade e de aglutinar pessoas que se deixam convencer pelo discurso deles. E que fazem as pessoas, como está todo mundo seguindo ali, as pessoas se acham as pessoas do bem, as detentoras da verdade e da razão, e elas acham que todo mundo que fala contra eles é inimigo. A Jovem Pan ela está o tempo inteiro, absolutamente todo o tempo, mostrando que o bem está sendo atacado, que nós estamos sob ameaça, que nós estamos sob um bombardeio, e chega a ser engraçado, porque se você substituir comunista por bicho-papão, se você substituir comunista por a loira do banheiro, dá na mesma, porque você não consegue descrever, você não consegue caracterizar. A esquerda não é uma pessoa com atitudes, a esquerda é um fantasma que você demoniza o tempo inteiro. Então é sempre assim: estou sendo atacado, nós estamos sendo atacados, falaram isso. Você não analisa o comportamento de uma pessoa, você não analisa a estratégia baseada em fatos, você o tempo inteiro trabalha no achismo. E isso é perigosíssimo, e essa estratégia Steve Bannon ela só funciona da maneira excelente como funciona na nossa sociedade brasileira, por causa desse jeito de pensar do Eugênio, que não é do Eugênio, é do brasileiro. Isso daqui que ele menciona é uma coisa do brasileiro. Então vamos lá, a Jovem Pan é um canal que está sempre repetindo os mesmos especialistas, ela sempre repete os mesmos especialistas, ela dá espaço para aquela Nise e para o outro lá, aquele coreano lá, alguma coisa Young. Se você pegar a Nise Yamaguchi, acho que é isso o nome dela, e o outro Young lá, na comunidade médica científica, eles não têm nenhuma reputação, eles não têm nenhum respeito, eles não têm nenhuma admiração. Pessoas da área da saúde escutam os caras falar e cagam pro que eles falam, porque ninguém está de acordo com aquilo. Mas eles são como aquela médica chinesa, aquela revelação da conspiração, eles são aqueles especialistas que são detentores da verdade e que têm espaço nesses canais. Então, quando você olha o histórico de entrevistas com especialistas na Jovem Pan, você tem uma reincidência de Nise Yamaguchi, você tem uma reincidência do coreano Young lá. Eu estou falando Wong aqui, não sei, esqueci o nome do cara, mas é muito negacionismo da ciência aquilo, que que vai contra a Organização Mundial da Saúde, que vai contra todos os grupos acadêmicos no mundo inteiro. E aí é engraçado, porque casa muito bem com as teorias de conspiração que fazem sucesso nesse mundo Steve Bannon de dividir e de polarizar as coisas, que gera isso daqui.
Então, vamos pensar no papel do Rodrigo Constantino. Independente da opinião que você tenha sobre ele, ele foi contratado por uma empresa, que te obriga a ter um determinado comportamento. Tem um cara do Antagonista que é bizarro aquele canal, mas tem um cara do Antagonista que ele passou um tempo na Jovem Pan. Então, assim, quando você pega aquele cara no Antagonista, você joga ele na Jovem Pan e escuta o que ele diz na Jovem Pan, e depois você escuta o que ele diz quando ele saiu da Jovem Pan, são coisas completamente diferentes. Então, assim, quando você entra lá, você tem que vestir a camisa da empresa e você tem que se comportar de acordo com os interesses da empresa. E aí você coloca 100%, 99% das pessoas lá, e aí você abre um espacinho para aquele Joel Pinheiro. O Joel Pinheiro é o contraponto, mas é o contraponto que ele tá tão solitário ali no meio que ele paga como ridículo. Mas aí a Jovem Pan, ela paga como aquele canal que respeita todas as ideias, que dá espaço para toda a pluralidade. Essa pluralidade é um cara com bom senso, e você tem 99% da rádio falando, porra, lá vem você falando essas merda aí, que só faz sucesso na nossa sociedade por conta desse jeito Eugênio brasileiro de pensar. E desculpa se eu tô falando isso de forma ofensiva, não é de forma ofensiva. Então entendam. O que esse Rodrigo Constantino ele falou? Eu não entrei nessa polêmica do estupro culposo, é porque você estava atento às eleições americanas, mas vamos lá. Se você escolhe beber, escolhe bêbado pegar um carro e dirigir e mata alguém, é crime doloso, certo? Sim, se você bebe, se você fica chapado e você pega um carro, você está com uma arma na mão, se você atropela alguém, aquilo é crime doloso porque teve a intenção de matar, porque você estava dirigindo alcoolizado. Isso era uma coisa que você não deveria fazer, não poderia fazer. Então, por que a desculpa de que a mulher bêbada não foi responsável? Então, olha a construção de pensamento do cara. Logo, uma mulher que bebe até cair, ela sabe que bêbada ela não pode dirigir o carro, porque se ela atropelar alguém, ela vai ter culpa. Logo, se ela é estuprada, como assim o cara quis estuprá-la? Ela foi estuprada porque ela estava bêbada, ela sabia disso ao beber. Isso daqui não tem nenhuma lógica, mas a minha pergunta não é porra, como que uma pessoa pode pensar isso? Por quê? Porque eu, Fausto, não acredito que o Rodrigo Constantino pense isso. Eu acredito que isso é uma inércia de um emprego onde você precisa constantemente ir contra a realidade e o bom senso para trabalhar a serviço dos interesses de uma empresa. Você precisa... Para trabalhar nessa empresa, você precisa dizer primeiro que não há pandemia, depois que a pandemia não é grave, depois que o vírus é uma coisa chinesa, foi construído pela China, foi arquitetado pela China, a China está querendo dominar o mundo e está querendo prejudicar o Bolsonaro, e os governadores são responsáveis porque eles vão matar a população de depressão e de fome. Os governadores estão destruindo a população, a economia e o país, e isso é uma coisa do comunismo. Se você começar a listar as pautas da Jovem Pan, é um absurdo maior do que o outro. É pior do que você ir numa igreja do Bispo Macedo e ficar escutando o cara falar de Deus. Aquilo não é Deus. Deus pode existir, mas não é aquilo que o Bispo Macedo fala. Quando você entra no conteúdo da Jovem Pan, é exatamente isso. Eles estão falando de um Brasil que não é o Brasil. Eles estão falando do mundo que não é o mundo. Eles estão falando de uma realidade que não é a realidade. E eles passam incólumes. Todos os dias. Todos os dias eles mentem e todos os dias eles não são presos por mentir. Todos os dias eles caluniam, eles inventam e não são presos por caluniar e mentir. Todos os dias eles distorcem a realidade. Então isso gera em você uma inércia. Se o seu trabalho é mentir, se o seu trabalho é distorcer, se o seu trabalho é poluir, é natural que você comece a enxergar isso como uma coisa do dia a dia. E como o seu trabalho é fazer um contraponto à ala esquerdista que quer direitos de LGBTs, como o seu trabalho é ir contra uma ala que defende a luta contra o racismo, como você tem um emprego onde você precisa defender determinadas pautas, você acha natural escrever uma barbaridade dessa. Só que aí a empresa ela pode confrontar 100% da opinião pública que olhou para isso daqui, e até as pessoas que seguem a Jovem Pan acharam isso nojento. Existem pessoas que seguem a Jovem Pan que olharam para isso daqui e falaram isso daqui não faz o menor sentido. E o que a Jovem Pan faz? Manda o cara embora. A Jovem Pan é um serviço ao bom senso, só que empresas e políticos como a Jovem Pan e Bolsonaro, eles te usam para distorcer a realidade, Sarah Winter, Joyce, e eles contratam, eles usam você para destruir a realidade e o bom senso.
Só que eles também serão os primeiros a te abandonar quando a coisa der ruim. E eles vão dizer que a empresa é idônea, que a pessoa é idônea. Ou seja, Bolsonaro é idôneo, ele só contratou um monte de gente ruim para trabalhar com ele. Então, Joyce, o Dória, o Moro, é tudo gente que não presta. Mas eu sou idôneo. As pessoas ficavam falando, com razão, que, cara, como que o Lula é tão inocente assim, que todo mundo em volta dele roubava, mas ele não sabia de nada? É impossível. Sim, só que a pessoa que atacava o Lula nesse sentido, ela está defendendo o Bolsonaro, que está fazendo exatamente a mesma coisa. E não deveríamos. E por que estamos fazendo isso daqui? Por causa do modo Eugênio brasileiro de pensar. E dá muito certo por conta disso. E isso é uma das coisas que a gente deveria evitar e deveria fazer com que acabasse. E aí, assim, a Jovem Pan manda esse cara embora como se ela fosse idônea, como se ela fosse honesta, como se ela fosse justa, como se ela fosse transparente e fosse coerente em tudo que diz, e que apenas cometeu um ligeiro engano de contratar uma pessoa ruim. Ou seja, a gente coloca a culpa na pessoa e não na empresa que fez a pessoa fazer isso. É como se eu fizesse uma guild de Karma Bomb e a hora que alguém fosse tão odiado, mas tão odiado no servidor e tão perseguido no servidor, eu tirasse esse cara da guild porque ele tá fazendo mal pra imagem da minha guild. Esse cara é tão nojento e ele é tão odiado no servidor que a presença dele na minha guild tá me fazendo mal, então eu mando esse cara embora. Só que esse cara, ele só é odiado porque ele entrou e seguiu os core velhos da minha guild de Karma Bomb. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar com o meu pensamento? E aí agora a gente vai pro comentário do Eugênio. Veja, eu li com vocês aqui o novo livro da Xuxa que deu aquela polêmica, e essa polêmica ela morreu muito rápido por conta das eleições americanas e de outras coisas que estão acontecendo, como por exemplo o julgamento da menina aí do estupro culposo. E assim, eu queria contestar isso daqui, só que isso daqui vai demorar muito tempo e vai fugir um pouco do foco, mas aí o Eugênio diz, outra coisa que eu ia falar é sobre a sua ideia ridícula de que a gente pode apoiar pessoas ruins que venham com ideias boas. Eu não terminei o seu vídeo ainda, mas eu tô na parte que você acabou de falar isso. Cara, só não. A gente faz assim, a gente pega uma ideia, arruma outra pessoa para promover a ideia e esculacha a pessoa má. Só que aí nós temos um problema, Eugênio. Nós temos um problema. A pessoa que a gente escolhe, não necessariamente ela terá visibilidade. Então, por exemplo, a Xuxa, vamos supor que ela está não defendendo o respeito, porque ela não diferente do que é vendido pela bancada da Bíblia, diferente do que é vendido pelos formadores de opinião, o livro da Xuxa ele não é assim, crianças virem gays, o livro não é assim. O livro ele não está lá para falar assim, crianças virem homossexuais, não é isso. O livro ele defende a luta pelo respeito, veja, o livro ele defende a luta pelo respeito aos LGBTs, e os LGBTs eles têm direito de serem respeitados. É uma obrigação nossa respeitá-los. E se alguém desrespeita e a gente fica calado, a gente está corroborando com o desrespeito, a gente está validando o desrespeito. Então não pode. Quando você presencia uma agressão contra uma mulher e um desrespeito contra um LGBT, se você não entra no meio, você está apoiando o opressor. Então a gente tem que fazer de tudo para lutar pelo respeito ao LGBT. Não é a opressão contra os héteros para que eles virem gays. Isso é uma loucura colocada pela Jovem Pan na cabeça da sociedade. Isso não existe. Isso não existe. Todo aquele escarcéu da chupeta de piroca e da arte de pedofilia mostrando homens pelados para criança, tudo isso daí é um exagero descomunal e uma forçação de barra de canais como a Jovem Pan para deixar todo mundo com medo, como se o mundo fosse acabar amanhã por causa da ameaça comunista. Isso não existe. O mundo não é esse. Saia na rua e você vai ver que o mundo não é esse. Saia na rua e conheça bolsonaristas e petistas e você vai ver que as pessoas, elas são muito mais do que isso. Elas não são essas etiquetas que a gente coloca nelas. Entende? Só que aí, beleza, ela tá defendendo a causa LGBT e você não gosta dela. Por quê? Porque ela fez um filme lá com um menino de 13 anos. Então, você escracha essa pessoa e você escolhe uma outra. Por exemplo, escolham a mim e me coloquem lá no lugar da Xuxa. Deixa eu escrever o livro e vou publicar. Só que a Xuxa, quando ela dá bom dia nas redes sociais, ela tem 20 milhões de visualizações. E eu, quando faço um vídeo, eu tenho 230.
Então, para os LGBTs que precisam de apoio na defesa pelo respeito que lhes é devido, quem que você deve deixar falar? A Xuxa, que quando dá bom dia no Twitter, 20 milhões de pessoas respondem o bom dia dela, ou eu? Com os meus as minhas 230 visualizações, que 4 é dislike. Então, quando você escuta uma pessoa falando, você tem que, naquele momento, em prol do argumento, deixar de lado quem essa pessoa é, e você precisa sim escutar aquilo que está sendo dito, porque só assim a gente debate, só assim a gente evolui o discurso, só assim a gente aprofunda o nosso conhecimento numa causa, e só assim a gente chega a uma discussão bem debatida. Só que o que acontece com o pensamento eugênio brasileiro de ser? O pensamento eugênio brasileiro de ser é: se você gosta da Jovem Pan, então você não escuta esquerdista, porque é um bando de comunista filha da puta que defende ladrão. E se você odeia o Bolsonaro e um bolsonarista começa a falar, você fala cala a boca, porque você é um fascista homofóbico. Então eu não tenho que te escutar. Aí as pessoas falam: escuta, gente, a gente está com um problema de saneamento aqui na nossa cidade, mas a gente também tem um problema de educação. Aí o que vocês preferem? Investir esse ano na rede de esgoto para o ano que vem investir mais na escola, ou investir mais na escola e deixar isso daí do jeito que está e a gente leva do jeito como pode, porque afinal de contas a educação é a coisa mais importante que a gente tem. Você, brasileiro, você não para pensar realmente, gente, o que é mais importante? É a educação ou é saneamento neste momento com o orçamento que a gente tem nas nossas cidades, dadas as circunstâncias que a gente tem? Como que tá a infraestrutura da escola? Só para eu saber se tem material para as crianças estudarem e para saber se dá para deixar eles um pouco com menos de verba esse ano, enquanto a gente resolve esse problema para depois concentrar neles. Você não tem esse interesse. Por quê? Porque você fala: o que o meu candidato está falando? O que o PT fala? Então faz o contrário. O que o Bolsonaro quer? Então faz o contrário. O brasileiro é desse jeito, porque ele não deixa o cara falar. Ele não deixa o cara falar porque ele fica o tempo inteiro discutindo a moral. E a moral do ser humano sempre é defectível. Não existe uma pessoa 100% moral, 100% perfeita. Então toda oposição sempre encontrará numa pessoa elementos para invalidá-la e anulá-la, e calá-la e silenciá-la. E enquanto você cai nessa de que se eu não gosto da pessoa eu não tenho que escutar o que ela fala, você fica completamente surdo ao debate, e nós não estamos debatendo nada desde que nós nos conhecemos por nação. Então, o dia que o Bolsonaro falar e você não disser cala a boca, porque você não pode falar porque você é um racista homofóbico, e você disser fala essa besteira que você tem pra falar, e a hora que ele falar, você contestar com argumentos e provas, e as pessoas virarem pra você e falarem cara, e virarem pro Bolsonaro e falar e aí, o que você responde? Porque eu quero escutar o que você tem pra responder sobre isso. O dia que você deixar a pessoa falar e contestar a ideia dela, aí a gente evolui como nação. Mas por que a gente não evolui como nação? Porque você não deixa nem o Bolsonaro falar. Você corta as merdas que ele fala no começo. Quando ele fala assim, as eleições foram fraudadas, o que você fala? Cala a boca, você é um racista homofóbico. Se você dissesse pra ele, vem aqui, me prova. Me mostra o que você tem, porque eu quero dialogar com você. Você destruiria o cara na hora. Por quê? Porque ele tentaria conversar com você e não teria argumento. E Jovem Pan tá aqui pra acabar com o diálogo. A Jovem Pan tá aqui para te enfiar a goela abaixo a opinião que ela tem e dizer que todo mundo, todo o resto é comunista, é fascista. Não, é comunista não. Aliás, fascista não. Que todo mundo é comunista, que todo mundo tá do lado da China, que todo mundo tá do lado do mal e que se você não agir, a nossa sociedade vai ser destruída por esses vilões que estão aqui na iminência de conquistar o nosso país. Isso é muito errado, isso é muito triste. Eu assisto a Jovem Pan, escuto a Jovem Pan enquanto eu jogo, faço outras coisas, porque é muito importante saber o que as pessoas falam. Só que, assim, quem não segue a Jovem Pan acha tão absurdo as coisas que eles falam que nem sequer ficam para argumentar. As pessoas não ficam para argumentar, por quê? Porque é absurdo. Então a gente se isola em bolhas, em grupos, onde a gente não escuta o outro porque o outro não tem moral para falar, e a gente fica o tempo inteiro só atacando as besteiras que os outros falam, só que a gente não ouve o que eles falam. E é justamente a falta de debate, não o excesso de debate,
As pessoas elas ficam brigando o tempo inteiro dizendo assim, hoje só se fala sobre política, só se discute política. Não, a política não está sendo discutida. Quantas vezes você viu canais grandes, importantes, quantas vezes você viu a população se debruçando sobre a reforma da Previdência, se debruçando sobre a suposta reforma previdenciária? Quantas vezes a gente discutiu leis, pautas, parágrafos, assuntos, no sentido de melhorar uma ideia que estava sendo desenvolvida? Não, quando você fica sabendo, é uma PEC que está na iminência de ser aprovada e você tem que ir lá atacar e tem que derrubar. Por quê? Porque isso daí vai fazer mal pra gente. É só isso que a gente debate. Quer dizer, que a gente não debate. A gente pensa com o fígado e ou é contra ou a favor. E quando a gente é contra, o outro não pode falar. Agora perceba, quando você pega uma pessoa que tem visibilidade e essa pessoa fala algo, aí você tem uma oportunidade de se manifestar a favor ou contra daquilo. Por quê? Porque outras pessoas estarão prestando atenção nessa conversa. E aí você entra e participa. E se você olhar para o livro da Xuxa e tentar entender a mensagem dele, você vai entender que essa mensagem para a sociedade é boa. Só que quando é que uma rádio Jovem Pan vai olhar para esse material e vai falar realmente esse material é bom para a sociedade? Não importa o que é bom para a sociedade, é contra as minhas pautas. Por quê? Porque a minha pauta envolve uma histeria, do medo, de uma ameaça imaginária que é da LGBTização da sociedade. Isso não existe. Os LGBTs eles estão pedindo respeito, eles não estão pedindo para todo mundo virar gay. Isso é uma coisa que rádios como essa daqui estão tentando colocar na cabeça das pessoas. Quando foi que uma pessoa bateu na sua porta e falou de manhã, tipo 8 horas da manhã, tipo Testemunho de Jeová no domingo, quando foi que algum gay bateu na sua porta e falou assim, escuta, você tem um minutinho para escutar a palavra da homossexualidade? Porque, veja bem, as pessoas não estão tentando te converter a gay. Isso é chupeta de piroca. Isso é um espantalho que está sendo criado para deixar as pessoas com medo. Mas vai ter educação gay nas escolas. Não se ensina uma criança a ser gay. Não se ensina uma criança a ser hétero. Isso não se ensina. Quando foi que você virou hétero porque alguém te ensinou isso? Quando foi que você começou a sentir desejo sexual porque alguém te ensinou a sentir desejo sexual? Enfim, desculpa, eu tô muito exaltado, mas eu tô muito exaltado. Eu não devia nem estar gravando isso daqui agora, mas agora que eu já gravei, eu não vou cancelar. Por hora é isso. Um grande abraço para vocês.